povo, olha nós aqui de novo, eu e meu parceiro Luiz Alberto, para a edição número 2 do nosso Impacto Cast. Impacto Cast, que é esse movimento de trazer um pouquinho da Impacto para vocês, mas não só apenas do conhecimento da estrutura e de tudo que a Impacto tem ao longo dos 18 anos. Sobretudo, trazer conhecimento para você, né? E hoje é mais um dia especial, né? Hoje temos o primeiro convidado para abrir aí esse leque de convidados que virão até vocês, mas antes, se você não curte ainda o YouTube da Impacto, deixa o seu like. E a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver vendo esse vídeo é mandar para os seus contatos, porque esse conteúdo vai ser riquíssimo para você e para todos os seus contatos. Mas quem está aqui do meu lado hoje é o meu grande amigo e parceiro Luiz Alberto de Jesus. Muito bem-vindo, meu amigo. Fala, meu povo. Mais um, né? Segunda edição do Impacto Cast. Hoje, assim, com uma entrevistada de primeiríssima categoria. Olha a responsabilidade. Com muito conteúdo interessante para trazer para a gente. E como o meu parceiro aqui, né, falou, nos sigam, porque esse movimento vai ser bastante interessante, vai ter muita novidade. E a novidade de hoje, eu anuncio você, cara, anuncia o convidado, eu acho que... Primeiro que eu acho que é... deixar você anunciar, né? Primeiro que hoje eu acho que é o tema mais discutido em todas as reuniões que a gente tem indo com clientes, ultimamente, né? Sim, então, ultimamente, eu acho que nos últimos um ano e meio, todos os clientes sempre falam isso. Tem problema de pessoas. Tem alguém para me indicar? Exatamente isso. Faz o RH de vocês, né? E nada melhor de uma pessoa que ajudou a gente a enxergar esse momento de pessoas, né? No podcast anterior falamos sobre tecnologia, pessoas que a gente precisava para o nosso negócio. E ela chegou ali naquele momento para dar uma clareada, né? Através de todas as suas análises comportamentais. Começou como nós. Dois, exatamente. Um é acelerado, outro é mais cautela, mas vocês precisam saber administrar isso. Então, nós trouxemos aqui para vocês hoje Danúbia Macedo, gestora do RH. Olá, rapazes. Muita satisfação estar aqui com vocês, né? Inaugurando aí a sequência de convidados que vão compor esse Impacto Cast. Né? É muito bonito de ver esse movimento e de também fazer parte, né? Contribuir aí com vocês, e muita honra e muita satisfação em ser a primeira entrevistada, né? Muita responsabilidade também de estar aqui com vocês, mas é isso, né? Gestão de pessoas é um desafio, como você é para chamar de meu amor, de Alisson. Veja bem, então já vou pedir o gancho para que você se apresente aos nossos telespectadores. Quem é Danúbia? Tem empresa? Quem é seu marido? Olha, né, tem que deixar registrado. Então, eu sou Danúbia Macedo, sou gestora de RH, sou mãe, sou esposa, sou filha, assim como toda mulher nos seus múltiplos papéis, né? Mais conhecida como esposa de Alisson Santana, né? Dindinha de Luiz, né? Nosso padrinho de casamento. Então, a gente está bem aqui em casa. Tenho uma empresa, né, que nasceu aqui, a partir da Impacto Contabilidade. A maioria das pessoas conhece essa história, mas eu gosto sempre de reforçar. Eu vim do mercado seletista dos últimos 10 anos, já vou entregar aí a minha idade, né? E sendo desligada, né, a gente teve a oportunidade, vocês estavam certificando na ISO, teve a oportunidade de trazer uma gestora de RH. Foi quando eu identifiquei a oportunidade de que vocês fossem meus clientes, né? E não só fazer o RH de vocês, como ofertar isso para os clientes fora. Então, é uma empresa de RH que nasce a partir de um escritório de contabilidade e é como eu costumo dizer, né? A gente gosta muito de futebol. E não vejo ninguém fazer o gol sem receber uma cabeçada antes. Então, recebi o passe, enxerguei a oportunidade, abracei e sou muito grata a vocês por isso. Então, a Macedo Gestão RH existe, está aí há mais ou menos 5 anos de mercado, atuando na área de gestão com pessoas, né, para generalista, mas especialista no mercado contábil, seguros e de indústria. Nós costumamos dizer nas nossas lives, nas nossas gravações, que nós testamos, né, sempre para depois indicar. Né, e você chegou no momento que realmente era um momento para a gente assim, de mudança. Né? Por sorte nossa, foi um momento anterior à pandemia. Né? Você, quando a pandemia chegou, trouxe assim, diversas situações que a gente, no nosso conhecimento, não iria fazer isso, né, de forma nenhuma. Então, assim, a gente agradece também, né, pela sua participação na Impacto Contabilidade nesse período, principalmente, e depois do processo que você desenvolveu aqui com a nossa equipe. Então, assim,
É uma honra realmente receber você aqui. E vamos começar, né? A parte técnica, né? Porque se a gente continuar a começar falar de história não acaba hoje. Rasgação de seda, live lá de todos os lados, né? Verdade. Então, para iniciar, né, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? O que significa na prática gestão de pessoas e por que ela é importante nas empresas? Vou te responder com uma frase de Simon Sinek, o autor do livro Comece pelo Porquê. Ele diz o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por que ele fala isso? Porque todo produto ou serviço existe para resolver a necessidade ou o problema de alguém. Então, pessoas, ela está no cerne, está no centro. Não adianta você ter uma grande ideia, começar a empreender essa ideia e para quem que você vai vender, que problema você vai solucionar. Então, eu nem gosto de gestão de pessoas porque a gente não está à parte, gerindo de longe, né? Eu gosto do termo de gestão com pessoas. O gestor, ele faz parte do processo. Aproveitando, pegando o gancho, existe aí um conflito ali, né? A gestão de pessoas, você faz folha de pagamento, né? Como é que você lidar com isso? Então, assim, qual é o papel principal do gestor de pessoas? É fazer folha de pagamento? Vamos tirar logo isso aqui para você deixar claro, né? Então vamos à polêmica, né? São Primeiro, coisas distintas, que né? não é só que gestão de pessoas não está ligado à parte burocrática. A gente está falando aqui de 3 coisas diferentes. O gestor de RH, que cuida da gestão com as pessoas dentro das organizações. O gestor de departamento pessoal, que vai cuidar da parte burocrática. Então, digamos que a gestão com pessoas é o macro e tem essas 2 ramificações. Eles, digamos que são primos, né? O departamento pessoal, eles se retroalimentam, né? É importante porque você precisa atender a legislação, a parte burocrática, contratos, PCMSO, em si, uma série de coisas, né, que estão relacionadas à parte mais burocrática. E a parte de gestão de RH que está ligada, de fato, a gerir as pessoas, o seu comportamento e a obter os resultados a partir delas. Então, digamos que a gestão com pessoas é a estrutura macro e a gente tem essas 2 ramificações. Que acabem as dúvidas, né? Pelo amor de por Deus, favor, né? não gerem as polêmicas, gerem as né? A gente sempre fala que DP não é RH, que RH não é DP. E, normalmente, as empresas optam por ter um departamento pessoal, principalmente as pequenas e médias, né? Porque é necessário para atender a legislação. E, às vezes, é caro você ter um gestor de RH somente para isso. E se isso acontece com a sua empresa, pode chamar Macedo Gestão em RH, porque a gente faz o BPO de RH, né? A parte externa da gestão com pessoas de forma estratégica e que pode contribuir para todo tipo de tamanho de organização, digamos assim. E a gestão de pessoas é interessante, né? Porque, assim, quando você contrata uma gestão de pessoa para a sua empresa, né, você está trabalhando pessoas para atender pessoas. Sim. Né, o tempo todo. Que é aquela ideia que a gente traz sempre de você estar servindo sempre alguém, né? Então, você realmente gerenciar uma equipe, gerenciar várias ideias, né? Porque você está trabalhando com pessoas ali, cada uma com a personalidade, com o jeito de agir, com uma ideia diferente. É uma atividade, assim, no nosso entender, né? A gente conheceu isso porque a gente achava que geria uma pessoa de uma forma magnífica, né? E quando você chegou, tivemos várias surpresas até de enquetes que foram feitas sobre nossa gestão. Então, assim, gerir pessoa ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Gente, eu sei que vocês passam por isso. Olhem bem para mim, porque eu sei e conheço vários empresários também. Hoje sou um empresário, né? Obviamente não sou um micro, mas sou um médio empresário de médio porte. E tudo isso que você está passando hoje tem solução. Tá? Eu sei que a primeira contratação que a gente teve foi por indicação. Você conhece fulano? A segunda indicação foi parente, meu irmão. Sim. Irmão, você está desempregado, então você passa por isso. E aí, Dan, vem a pergunta que eu acho que é mais difícil hoje de lidar, né? Que são as pessoas viciadas dentro da sua empresa. Ora, eu acabei de falar, bota o irmão, bota o primo, bota o tio, e você acaba contratando não por qualificação, né? Mas apenas para fazer aquele favor, entre aspas. E quando você dá por si, você está com uma pessoa que não está produzindo, mas e sim consumindo sua hora, seu salário, seu tempo ali, né? O que você poderia estar investindo, porque muito empresário continua com aquele discurso de eu presa, e está com funcionário e não delega. Então, como é que você vê esse momento, e que é de muitos empresários, né? Que às vezes, vou contratar por RH nada, talvez seja caro, né? Algumas pessoas questionam isso. Vou pegar por indicação, então, olha só esse currículo aí. O que é que você tem para dizer para o nosso público com relação a isso, que é muito comum no dia a dia?
Muitas respostas, muitas perguntas e uma colocação só, né? É muito comum, né? E você, meu marido, tem uma frase que eu gosto muito, que é de que ninguém cresce organizado, né? A gente cresce e vai se organizando no caminho. E é normal que no início, num processo, principalmente na primeira contratação, a gente traga as pessoas que sejam da nossa confiança, digamos assim. Então, pouco se avalia a competência, tanto comportamental como técnica, mas o que normalmente o empresário, o empreendedor, ele busca é um novo eu. Alguém que seja comprometido como eu sou, alguém que consiga tratar bem os clientes como eu trato, alguém que consiga entregar o serviço ou produto da mesma forma que eu faço. E isso gera uma certa insegurança. Até porque, quando a gente se forma contador, se forma advogado, se forma em marketing, a gente conhece tecnicamente aquela função. Mas dentro da estrutura, né, de faculdade, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende sobre finanças, a gente não aprende também como gerir pessoas. E a gente se joga nesse desafio que é criar o nosso próprio negócio, né? Que dentro do nosso país, e vocês aí conhecem bastante, é bastante desafiador. Então, é muito comum que a gente faça as primeiras contratações por indicação ou por dever favores a alguém, né? Como eu disse que a gente não faz um gol sem receber um passe, então alguém que me ajudou lá atrás, tem um primo, então eu me sinto, às vezes, na obrigação de atender isso. A partir do momento em que o negócio começa a tomar corpo, você precisa de uma segunda, de uma terceira, você precisa estruturar setores e vai buscando mais pessoas à medida que o negócio cresce, você precisa de 3 pilares, né? Primeiro deles, as pessoas que já chegaram, depois definir os processos e definir também os procedimentos. Às vezes você tem o processo, mas você não tem o procedimento. O procedimento é o como fazer. Como você tem isso descrito, você parte para contratar pessoas baseado em competências. Quando a gente fala de competência, a gente elimina uma série de outras informações que são desnecessárias para aquela função. Quando eu falo de informações desnecessárias, eu elimino aí cor, raça, idade, sexo, formação, técnica. Eu vou buscar a competência daquela pessoa para a função. Por exemplo, eu quero contratar um estagiário, sei lá, para a área contábil. As exigências e as características para aquela vaga são diferentes de você contratar um analista. Não é isso? Uhum. Então, eu preciso que ele vá trabalhar com determinado tipo de sistema. Então, eu vou buscar nesse candidato se ele possui destreza tecnológica. Eu não vou buscar o sistema, que às vezes a pessoa diz, eu quero que a fulano saiba o sistema X. Eu tenho que saber mexer com a tecnologia. Porque competência, Luiz, mais Alisson, ela é aprendida. Toda ela, tanto a competência técnica quanto a comportamental. Quando eu falo de relacionamento interpessoal, de comunicação, de liderança, estou falando de comportamento. E a gente pode desenvolver como a gente aprende português e matemática na escola. Então, muitas vezes, a gente quer buscar a pessoa pronta. E aí o empresário é muito comum. Eu ouço muito, Alisson, os empresários dizendo assim, eu não tenho tempo, eu quero alguém pronto. Ninguém nasce pronto. Né? A gente vai se fazendo ao longo do caminho e a gente precisa desse momento de se dedicar. Às vezes eu quero um estagiário para fazer algo muito burocrático. Só que o estagiário pressupõe aprendizado. Como eu não vou ter tempo para orientar? Como eu não vou ter tempo para direcionar? Certamente ele não vai durar muito tempo na empresa porque ele vai começar a prejudicar a prestação do meu serviço. Então eu preciso ter esse tripé bem desenhado, pessoas, processo e procedimento, ainda ter uma comunicação que seja fluida para embasar tudo isso. E, por fim, a tecnologia, né? Porque estamos vivendo uma transformação tecnológica muito grande e as pessoas elas precisam ter essa destreza tecnológica e precisam entender que a tecnologia é um facilitador do processo e não um complicador. Ajuda ou piora? É muita informação. Agora eu vou fazer uma... Por isso que a gente contrata o RH. Eu vou fazer uma ligação sobre o que você falou aí agora, né? Os estagiários. Quando a gente pensa em estagiário, a gente pensa em pessoas jovens, né? Jovens no mercado, jovens de aprendizagem. São pessoas que estão iniciando a profissão. Né? E eu vou fazer um outro gancho na sua fala. Né? Tá. Com essa nova realidade, né? com esse novo público, né? Nós estamos na geração... A gente é da geração... A gente está com a geração Z entrando no mercado agora. No mercado agora, né? Isso. Quais serão os maiores desafios de gestor, né? de equipe agora, com essa nova etapa, com esse novo público, com essa nova forma de pensar? Na verdade, o desafio existe desde sempre, porque hoje a gente tem um misto que a gente chama de relação intergeracional. Né? A gente tem as misturas aí das gerações dos baby boomers, da geração milênio, da X, da Y, e agora a Alpha também já está quase começando,
que é o pessoal aí de 18 a 23 anos, já está começando a adentrar o mercado de trabalho também. E o desafio com pessoas sempre existiu, porque somos seres únicos, integrados e diversos. Diversos do aspecto mais simples, né? Somos homens, mulheres, somos semelhantes entre si, mas somos diversos por natureza. Então, eu gosto muito de fazer analogia com uma banda, com um time de futebol, por exemplo, né? O gestor está ali para gerir processos, pessoas e recursos, seja ele financeiro, seja ele de tempo. E você precisa extrair o melhor daquelas pessoas para aquela função. Sim. Então, o que eu vou demandar para um estagiário, o que eu vou demandar para um assistente, para um analista, para um coordenador e para um supervisor. Cada uma dessas atividades vai exigir da pessoa uma competência diferente. E essa é a metodologia mais atual no mercado de trabalho, focada em pessoas, é a gestão por competências. Então, como eu tenho um misto de gerações trabalhando juntas hoje, né, vocês devem ter aqui no escritório, Sim, né? sim. 40 mais, 40 mais. 40 mais 30, o pessoal com 23, 28 anos. E a gente tem também o público de vocês, né? Os clientes de vocês também consumindo de forma diferente. A gente precisa estar se atualizando e em constante movimento para conseguir atender ambos. Então, assim, o grande desafio nisso tudo é você focar na competência que a pessoa tem para desenvolver. Tem um educador muito famoso aqui na Bahia chamado Cipriano Lucchesi, né? Eu sou pedagoga de formação, não sou psicóloga. E ele fala uma coisa muito interessante sobre a curva da aprendizagem. Ele diz assim, que uma criança de 10 anos consegue fazer o que uma criança de 6 anos faz. Mas uma criança de 6 anos não consegue fazer o que uma de 10 anos faz. Se a gente trouxer isso para o contexto organizacional, é mais ou menos a mesma coisa. Se você tem um estagiário e você tem um analista, o analista consegue fazer o que o estagiário faz. Mas o inverso não. Ele até pode aprender? Pode. Existe uma curva de aprendizagem, onde a gente vai ter desenvolvendo aí a maturidade pessoal e profissional dele, para que ele consiga desenvolver essas competências. E aí entra o papel do gestor. Conflito vai ter? Vai. E conflito é maravilhoso. Sim, né? com certeza. Mas, assim, qual resultado eu vou obter dessa relação? Como é que eu posso resolver um único problema com a opinião de todos? Cada um vai ter ali a sua opinião sobre o problema e vai resolver de uma forma diferente. Mas o que vai valer é o consenso, aquilo que vai manter a organização de pé, aquilo que vai manter a qualidade na prestação de serviço. Esse é o grande foco da gestão, né? Gerir o resultado, gerir as pessoas, os recursos, para que você tenha bons resultados. Deixa eu contar um caso para vocês, bem recente. Essa semana eu recebi aqui um possível cliente, né? Vieram dois jovens, né? Que eu comecei a conversar com eles achando que eram 2 amigos, e depois eu fui ver que era pai e filho, uma relação de pai e filho ali. Quando, num determinado momento, ele falou, mas eu quero botar minha mãe na empresa. Aí eu olhei e falei, você é filho dele? Ele falou, sou filho. Eu falei, rapaz, vocês estão muito bem, tal. E assim, falando sobre gerações, né? O menino não queria entrar como sócio da empresa, porque na cabeça dele está implantado que ser empresário vai acabar com o futuro dele. Mas assim, algo bem implantado mesmo, que eu, no decorrer da conversa, eu falei, cara, por que você não entra na sociedade? Eu não quero entrar, não. Qual o motivo que você não quer entrar? Ele é o funcionário da empresa? Ele é filho, ele teoricamente seria uma relação de pai e filho ali, né, dono e sucessor, e ele não queria entrar. Eu falei, você não quer entrar por quê? Porque vou ter problema. Eu falei, problema por quê? Você vê como são as coisas, né? Assim, é aquela ideia que você fala sempre, né? A escola não nos ensina a ser empresário, nos ensina a ser empregado. Então, assim, ele tem isso bem definido na cabeça. Eu falei, cara, você novo, com sangue na veia, seu pai de uma hora vai parar. Quem tem que assumir é você. Você não sabe o que vai fazer? Não, eu sei, eu tenho que controlar. Então, e por que você não quer ser empresário? Então, para você ver como a geração agora, né? Eles não têm na cabeça pronto, né, que eles estão preparados para ser não só funcionários, mas para ser gestores, né, grandes gestores de empresa, grandes líderes. Então, tem muito isso. Foi por isso a pergunta também, muito nesse sentido, né, para poder entender como essa geração está se comportando e como é difícil para o gestor de pessoas, né, conseguir fazer essas várias gerações, né, interagir e se entender de uma forma perfeita, harmonicamente ali no processo. E aí vem a próxima pergunta, né? Quais são as tendências atuais aí para a gestão de pessoas? O que é que tem de atualidade aí que a gente precisa ficar atento? Luiz trouxe um caso muito bacana, né?
a gente não sabe ainda que está em apertura de empresa, qual é o potencial de empresa, que o cara está dizendo assim, em outros tempos, né, eu acho que os 40 a mais aí era um sonho ter um pai empresário, né? Se a gente começasse, nossos pais fossem empresários de sucesso, talvez a gente tivesse em outro patamar. Exatamente. Mas olha, você apresenta uma solução, né? E o jovem, e aí? Atualidade. O pai que está abrindo a empresa talvez tenha esse problema, mas vou confiar em quem? Né? Sim. E aí, como é que lidar essas tendências atuais? Como é que lidar com isso? Assim, as tendências, elas são focadas, como eu já falei, né? Hoje a tendência mais atual no mercado de gestão de pessoas é focar em competências. Essa questão dele não querer assumir ou não querer fazer parte, isso é uma questão cultural, né? Eu tenho a minha avó, centenária, vai fazer 100 anos agora em dezembro, e minha avó, acho que ela é antes dos baby boomers, né? Que ela é desde 1924. Então, você imagina, eu tenho um primo que formou em biomedicina e ele trabalha em casa, né? Ele fica no computador o dia inteiro monitorando. Ele trabalha para um grande hospital aqui de Salvador. Ele fica monitorando o laboratório, né? A questão da infectologia através do computador. E minha avó fica o tempo todo dizendo: esse menino não sai do computador, esse menino não trabalha, esse menino não faz nada. Resumo, meu primo não durou 3 meses morando na casa da minha avó e ele saiu, foi morar sozinho porque ele não aguentava. E meu primo fez um período de intercâmbio no Canadá, inclusive. Assim, qual a cultura para a minha avó? Né? Como era que funcionava o marido da minha avó? Era um caixeiro viajante. Sim. Ele chegava, ele saía, colocava ali, né, a marmitinha e ele trabalhava. E essa geração foi criando uma outra que também tinha que sair cedo para trabalhar, que tinha que levar sua comida, que chegava cansada à tarde, que só tinha um final de semana para curtir. Que era uma geração de acumuladores, que o que eles valorizavam era ter ali a sua casa, a própria, né? Estudar, casar, ter filhos, seguir uma vida mais segura e estável. A geração que chega já é fruto dessa, que a gente vai criando os nossos filhos para que não tenham as mesmas faltas que a gente tem. Então, assim, o problema que existe hoje geracional foi causado por essa linhagem, ou seja, nós também somos corresponsáveis por isso, a forma como a gente educa os nossos filhos, os valores que a gente transfere para eles, e é muito comum as empresas terem taxa de mortalidade alta na transição para os seus sucessores, principalmente se forem familiares. Com certeza. Por quê? Porque como a gente não aprende a ser empresário nem empreendedor, acaba que o trabalho afasta a relação pai-filho. Você não tem tempo para a sua família porque você precisa se dedicar para o negócio. O pai pensa o seguinte: vou me dedicar para o negócio para trazer segurança para a minha família. O filho olha para o negócio e diz: não quero aquilo para mim porque aquilo afasta meu pai de mim. Então, ou você traz a criança para perto para ela entender como é que funciona e cresce dentro disso, como a gente às vezes traz os nossos filhos para cá, trabalha em casa, então eles veem aquilo e a gente vai incutindo neles a ideia do empreender, venda isso na escola, né, para os seus amiguinhos, ou você vai ter esse problema lá na frente. Então, assim, mesmo sendo uma estrutura de empresa familiar, que é muito comum a gente encontrar, eu tenho muitos clientes que ou são pai e mãe, ou marido e esposa que estão à frente dos negócios. Você precisa ter papéis desenhados, bem definidos, para que você tenha, inclusive, uma relação saudável fora trabalho. A gente vive essa experiência em casa, né? O nosso home office é mesa frente a frente, apesar de ter estrutura física, e a gente tem limite de horário, né? Então, o horário do lanche com as crianças a gente prioriza, o horário que finaliza a gente para de falar de trabalho para pensar na casa. Então, assim, é também uma questão de como você educa essa geração que chega. A geração que chega, hoje, ela está muito ligada a valores éticos e como é que eu posso agregar valor, como é que essa empresa agrega valor fora da estrutura dela. Então, a que causa ela está ligada? Né? A causa LGBT, a causa racial, a causa dos cegos, a causa da água. Então, assim, aqui entra a parte do ESG, dentro da gestão de RH, onde você tem que pensar macro. Então, por exemplo, grandes marcas já foram boicotadas por compradores por serem acusadas de promover trabalho escravo. Então, você deixa de comprar daquela empresa porque ela vai deixar de ter aquilo ali. E muitas precisaram se reorganizar nesse sentido para que se mantivesse aí prestando serviço dentro do mercado. Então, assim, essa é uma geração que está preocupada em experimentar, não está preocupada em acumular. Eles não querem ter casa própria, carro, família. Eles querem passar na empresa, aprender. Eles querem agregar valor nesse sentido, nele, o que você está contribuindo para a sociedade. Então, assim, são valores culturais diferentes. É um desafio, mas é possível. Porque tem uma coisa que une todo mundo. Todo ser humano, independente da geração. É o desejo por ser desafiado. Então, quando você tem um problema e ele precisa ser resolvido, você vai colocar a sua competência a serviço, que é o comportamento de entrega das suas habilidades.
seja eu 40 mais, seja você 20 mais, todo mundo vai se mobilizar para solucionar o problema. Então, de tempos em tempos, a equipe, o gestor precisa estar desafiando aquelas pessoas, seja no aprendizado, seja com um sistema novo, seja com um cliente mais complexo que chega. A gente precisa desse movimento, desse retroalimento para se manter ativo e perceber que a gente está sendo útil dentro da organização que a gente faz parte. Você trouxe um tema aí agora que é... A gente vai falar sobre isso agora, né? Que é motivação e desenvolvimento dentro das empresas. Assim, como a gente está trabalhando com gerações diversas, né? Assim, o que a gente tem percebido muito hoje é que o turnover dentro das empresas ele passou a ser muito grande, né? Então, assim, tem uma questão aí que é desenvolver, beleza, mas como é que você consegue manter motivada uma pessoa que você falou agora que a ideia dele é experimentar, é testar, né? Então, e aí a gente fala no geral de empresas, porque tem empresas que realmente estão se transformando o tempo todo, mas tem outras que são processos maciços, que você não consegue mudar a rota, né? Ela é daquela forma, mesmo que você bote uma tecnologia ou faça alguma coisa do tipo diferente, mas ela precisa seguir aquele caminho, né? Aí a gente traz devolvo, né, a sua fala. Como é que a gente faz para motivar essa galera que está desmotivada o tempo todo? Ai, se eu Porque tiver a às vezes não é só senha, desenvolver, eu vou ficar milionária. Às vezes você desenvolve, mas e motivar, né? O que é que faz para motivar o tempo todo uma equipe que traz 50%, 70% do seu público hoje, a geração atual? Então, eu não tenho uma resposta pronta para você. Ai, se eu tivesse. Porque a gente vivencia isso, eu como sou marido, né, vivencio isso. Às vezes você coloca a pessoa que foi selecionada pelo seu critério, que não é fácil, depois vamos falar sobre isso. São várias etapas de seleção. Vai para o empresário, o empresário seleciona. Um mês depois, o cara não fica e a culpa é do RH. Imagina. É assim, eu não tenho essa resposta, porque a gente volta para o início da nossa conversa, né? O ser humano é um ser complexo, é um ser diverso, e para você conseguir atender, né, as suas expectativas é bastante subjetivo, né? O que a gente tem é forma de mitigar isso. Primeiro, entender que o conceito de motivação é interno, né? Ele é intrínseco. O que a gente trabalha é os estímulos, né? Vamos estimular para que essa motivação ela seja aprimorada, né? A motivação para mim não é para você. Exatamente, né? A gente consegue mitigar isso quando a gente faz o processo de diagnóstico, quando a gente começou aqui com a Impacto, de traçar, né? A gente chama de perfis comportamentais, entender como cada pessoa se comporta, que é uma pontinha do iceberg, né? Não é todo o processo, mas que isso já ajuda a gente nas relações de diálogo, a entender o que estimula um, o que estimula outro. Muitas vezes eu recebo demandas, né? Você faz palestra motivacional? Eu digo, não. Porque dando bem não funciona, só que ela tem picos, né? Você entra na sala, faz aquele treinamento vivencial, a pessoa sai de lá, uau! Aí depois de 2, 3 dias ela volta, porque a gente está falando de competência técnica, comportamental, e a gente também está falando de emocional. Hard skills, soft skills e deep skills, né? Então, às vezes, você tem um bom currículo técnico, nem gosto de americanizar o RH, nem gosto, mas quando a gente fala de competência técnica, né, a gente fala de currículo, de formação, que é necessária, é importante. A gente fala de competência comportamental quando a gente fala do relacional, de comunicação, relacionamento interpessoal, mas a gente fala também das emocionais, porque às vezes o cara tem um bom currículo, tem uma boa competência de comunicação, de relação, consegue gerir bem as coisas ali, mas você fala uma coisa, a pessoa reage, ou com agressividade, ou você fala uma coisa, a pessoa chora. Assim, meu Deus, hoje sempre brinquei assim, isso, né? E por quê? A gente tem que falar muito sobre autoconhecimento, para gerar autodesenvolvimento, para gerar autoconfiança. Não tem como você gerir o outro sem você passar por esse processo antes. Como é que eu vou direcionar toda uma equipe, estimular toda uma equipe, se eu não sei como ele se comporta, se eu não sei o que está por trás daquela pessoa? Não existe mais aquela máxima, né, de que vida pessoal está distante da vida profissional. Hoje em dia a gente consegue entender que isso faz parte um do outro. Então, às vezes, a pessoa ela é boa no que ela faz, mas está com um problema em casa. Ela não vai render no trabalho. Então, o gestor também precisa ter essa sensibilidade. Não estou dizendo que ele precisa ser permissivo, né? A gente, às vezes, tem receio de falar sobre demissão. Quando você, às vezes, pergunta para o RH qual é o processo mais difícil, fala que é o processo de demitir. Mas, assim como você promove, você demite, porque os dois são processos de gestão, né? E você precisa ter critérios tanto para promover alguém quanto para desligar. E é um processo normal dentro das organizações.
O problema é quando isso é no excesso, que você trouxe a questão do alto turnover. A gente tem que identificar o que está acontecendo. Eu sempre indico para os meus clientes que têm uma estrutura parecida com a de vocês, que a gente precisa criar uma estrutura que sustente a organização durante muito tempo. Então, geralmente, as pessoas ali normalmente estão numa faixa etária. Eu não quero usar a faixa etária como recorte, porque isso não se aplica para todo mundo. E a gente entra na questão do etarismo, que não é legal para a parte de gestão, que a gente está focado em competências. Mas uma estrutura que sustente a organização, porque abaixo dela vai, de fato, ter, sim, essa rotatividade. Aí entra o papel de vocês como orientador financeiro, porque você vai ter, né, que colocar isso aí nos seus custos. É inevitável acontecer. E repensar, inclusive, se eu quero mesmo só os jovens nessas posições, né? Só a turma de 23, de 28 anos ali. A gente tem vários cases aqui dentro da própria Impacto de meninas, né, que têm essa faixa etária e que não estão promovendo a rotatividade. Né? E também se desprender de que a gente tem os novos jovens, que é exatamente as pessoas de 40, de 50, de 60 a mais, que estão, inclusive, voltando para o banco da faculdade. Então, são os novos modelos de estágio. Canso de pegar no processo seletivo pessoas acima de 30 que estão buscando fazer transição de carreira, que estão querendo estagiar, e muitas vezes o empresário não contrata com receio. Poxa, fulana já foi gerente, né, sei lá, da área financeira, e agora está indo para a área de RH. Não, como é que vai estagiar? E precisa, né, dessa porta de entrada. Então, assim, os desafios, eles são inúmeros. E eu sempre indico que a gente comece por esse mapeamento comportamental para a gente entender qual é o traço dominante daquela equipe, qual é a cultura organizacional daquela empresa, para aí sim você começar a contratar correto. E o restante que vem depois, né, de engajamento, tempo de empresa, diminuição do turnover, eles são consequências. Aí vocês que estão assistindo, reparem quantas coisas. O negócio é pancada, cara. Ela vem trazendo uma pancada. A gente diz, né? Morro no estômago. Então, vá se ambientar. Mas me diga vocês aí, eu estou só recebendo as perguntas. Qual é o maior desafio de vocês na gestão? Me conte aí. Vocês estão falando aqui, os cases estão vindo na minha cabeça assim, meu Deus, fala daquele, mas eu não vou falar, porque talvez situações, inclusive, de grandes desafios, de frustrações também, né? Porque a gente aposta de repente, Sim. é muito normal, é natural, porque, como você falou mesmo, são pessoas. Exatamente. E nós, empresários, também somos pessoas. Também temos que lidar com as nossas insatisfações, com as nossas crenças e com as nossas expectativas em cima do outro. Por isso que geram as frustrações. Você contrata, aposta, qualifica e, de repente, a pessoa sai. Se, poxa, começar tudo de novo. Uma cliente minha falou assim, é cansativo. Eu digo, amiga, é verdade. Né? É verdade. Uma coisa que a gente fala sempre com muito orgulho, por essa questão de pessoas, somos nós mesmos, né? Que somos pessoas diferentes. Né? O nosso análise de perfil prova isso, demonstra. Não só o dia a dia, né? Quando você fez aquela primeira leitura, a gente, meu Deus, é bruxaria, é? Você vai, responde as perguntas e é aquilo ali, é. Então, e a gente tem muito orgulho disso, desde sempre, tanto é que a gente são 18 anos de empresa, 20 de amizade, mais de 20 de amizade, que a gente 22 nunca brigou. Eu sei as limitações dele, ele sabe as minhas, sabe quando um tá para explodir, o outro segura, e assim a gente sempre transpareceu para toda a nossa equipe, né? Que aí vem minha próxima pergunta, e a gente já falou, né? É difícil contratar, a geração tá difícil, mas tem uma hora, empresário, que você precisa. É necessário você delegar. É necessário você compartilhar as suas atividades, porque você não vai ter que dar conta de tudo. Hoje eu costumo dizer que a gente está hoje na era do cliente nunca satisfeito. Você tem muita informação aí. Quantas gestões de RH não estão aí fazendo publicidade no Instagram, mandando, disparando e-mail marketing? Quantas contabilidades não estão? Né? E aí tem uma hora, Adam, que é a hora de formar liderança, né? Então, você está ali e está sendo um grande desafio para a Impact, tanto é que todos os nossos líderes estão fazendo um treinamento de liderança, que são coisas que é um aprendizado para a gente também, né? Tem muito disso, né? Você coloca a pessoa pela competência na liderança e tem aquela máxima, né? Perder um excelente profissional que transformou num péssimo líder. Então, explica para a gente aí como é essa questão de liderança, como passar, como é que deve ser feita essa transição.
Então, primeiro que a gente tem que desmistificar aí, né, gestão de liderança, né? A gente sempre atribui ao cargo a competência de liderança. Olha, pera, anote, olha, fale isso aí. Ser gestor é diferente de ser líder, muito diferente, porque o gestor, como eu já falei, vai gerir pessoas, recursos para chegar nos resultados. O líder não necessariamente ele é o gestor. Liderança é estado de espírito. Né? Você pode ter um estagiário como liderança. Quais as competências que compõem o líder? Habilidade de influência, liderar pelo exemplo, boa comunicação. Vocês devem ter alguém aqui no escritório que diz, gente, eu preciso fazer, sei lá, uma festa no final do ano. Então, eu preciso mobilizar todo mundo. Quem é que vai mobilizar todo mundo? É você? É você? Mas vocês são os donos, são gestores, não são os líderes da equipe? Vai ser o quê? Vai ser por coerção? Vai ser não, o dono da empresa veio aqui e disse que é para todo mundo e eu vou? Você tem alguém dentro da equipe que as pessoas seguem, que as pessoas respeitam, que corrobora com o mesmo pensamento. Então, essa pessoa é o líder. Essa pessoa ela influencia os outros pela sua capacidade de se comunicar bem, de ser íntegro e também de tomada de decisão. Né? O líder, eu costumo dizer assim, que é impossível a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos. Por mais que você dê o benefício da dúvida, que você traga a equipe para o consenso, o líder ele precisa se posicionar. E isso não quer dizer que ele vai agradar todo mundo. Tem o ônus e tem o bônus da liderança. E o gestor, da mesma forma. Às vezes você está num cargo de gestão, porque o que acontece? A gente às vezes promove por tempo de empresa. Hoje eu ouvi muito alguma coisa dizer assim que antiguidade é posto. Né? É militarismo. Né? Antiguidade é posto. Mas tem que ficar no militarismo. Né? Pois é, porque na gestão isso é bem diferente. Né? Então, você às vezes perde um excelente analista e ganha um péssimo gestor. Né? Porque a pessoa não tem a competência de delegar, de influenciar, de gerir. Ela sabe fazer, mas às vezes ela não sabe cobrar, ela não sabe direcionar, ela não sabe desafiar. Por isso que existe aí a necessidade de ter os processos. E muito bom que vocês estão investindo na capacitação e desenvolvimento da liderança de vocês. Porque, como eu falei, é uma competência que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida. E para a gente conseguir liderar e gerir uma equipe, é preciso também a gente conhecer quais são as nossas limitações e quais são as nossas potencialidades também. Poxa, eu sou bom na comunicação, mas não sou bom em planejamento, em organização. Quem é que pode planejar para eu seguir o planejado? Quem da minha equipe, né? Como eu falei mais cedo sobre o técnico de futebol, sobre alguém que está gerindo uma banda, por exemplo, de música. Você tem aquela pessoa ali que é competente para a bateria, o outro para o violão, o outro para cantar, e você tem o maestro. Então, assim, o maestro ele vai extrair o melhor de cada um. Você não pode pegar todo dia o cara que está na bateria, colocar para o violão e colocar para cantar no outro. Ele não vai conseguir desenvolver as competências que ele precisa para aquela atividade. Da mesma forma que no futebol e na empresa não é diferente. Então, o gestor, ele, como eu falei, que é a gestão com pessoas, ele faz parte do processo. Sim. Como eu me vejo, como eu me comporto. Às vezes a gente assume o cargo de liderança e acha que pode chegar atrasado, pode botar o pé na mesa, né? E eu quero que o outro faça correto. Assim, a minha vez agora de, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essas máximas elas já não cabem mais no processo de gestão. E para mitigar, né, esse problema, para evitar que a gente tire uma pessoa de uma função operacional e coloque ela num tático e ela não tenha essa competência, a gente pode fazer um programa de desenvolvimento de liderança interno, onde você prepara aquela pessoa para assumir aquele cargo durante 3 meses ou durante, sei lá, 1 ano, incluir no planejamento de treinamento e desenvolvimento da empresa, treinamentos para além dos técnicos, os comportamentais e quais as competências eu quero que sejam desenvolvidas para quando acontecer de ser promovido a gente não ter essa falha, né? Ter essa quebra ali. Então, é sempre uma cadeia onde a pessoa ela vai desenvolvendo a outra e assim sucessivamente. Danúbia, dá 100% certo? Tem os conflitos no meio do caminho, né? Isso aí não tem como dar 100%. Na teoria parece muito impossível de acontecer, né? Mas assim, na prática é possível sim. E vocês vivenciam isso no dia a dia. Eu tenho clientes também que vivenciam isso no dia a dia. E a gestão não é porque você tem alguém ali naquele cargo que você acaba, por não orientar, por não cobrar daquela pessoa. Então, você continua fazendo o mesmo processo. Você pode até tornar a sua equipe autogerenciável, ou seja, se livrar do microgerenciamento. Você tem prazo para entregar. Você não precisa ficar perguntando, está pronto? Está pronto? Você está livre para fazer outras coisas e na data a pessoa tem que estar
entregue porque ela tem responsabilidade, tem comprometimento, ela sabe da importância daquilo. Então, acho que a gestão ela é muito circular nesse sentido, e à medida que eu vou me desenvolvendo, eu consigo também desenvolver o outro e trazer os bons resultados, né, para dentro da empresa. Antes de você entrar para a próxima pergunta, eu quero que o empresário ele entenda uma coisa, empresário. Quando você cresce e você tem um colaborador que está há muito tempo com você, é óbvio que ele vai dizer sim, se você quiser aumentar o cargo dele, é óbvio. Claro. Porque ele vai pensar naquele momento no dinheiro. E pelo amor pela empresa também. Vamos dizer aqui que é só pelo dinheiro. O cara está por muito tempo. Você começou com ele, você cresceu com ele, é o crescimento juntos. Mas nunca cometa o erro de colocar uma pessoa na liderança que não é preparada. A gente assume parte do nosso erro aqui dentro da Impacto. A gente tem grandes profissionais, aliás, grandes líderes. Mas o que é que faltava para a gente? Preparar eles como líderes. Eles são excelentes profissionais, de altíssimo nível. E a gente, naquele momento, crescendo, a gente, olha, vocês agora são líderes. Foi bom para todo mundo. Claro. São pessoas que eu confio, né? São pessoas de excelente mão de obra. Competência técnica. Muita competência. Sim. Mas aí, de repente, você vê, opa, peraí, que depois dele vem mais gente. Né? E vem mais gente, e vem mais gente. Então, empresário, contrate a Macedo RH. É um apelo que a gente faz aqui. Contrate, prepare a pessoa que você quer. Não coloque por colocar, porque possa ser que venham grandes consequências. Isso é um conselho de quem tem 18 anos. Esse conselho, então, é assim... hoje, nós entendemos que esse é um conselho importantíssimo de trazer aqui, né? Pela nossa experiência de negócio. Não falo nem de experiência de negócio. A gente tinha uma cultura muito forte, né? Mas uma cultura que era compartilhada entre duas pessoas, né? E você achou que essa cultura, como você está ali no dia a dia, você acha que a cultura você vai transferindo ela por, né? Por contato, por estar perto, você vai transferir teletransporte. Também a cultura. Que embora não deixa de ser, porque o comportamento é um dos maiores exemplos. Né? Então, assim, mas eu vou pular essa para ela, né? Porque a gente pode falar um pouco dessa parte de cultura, né? Que a cultura você tem que estar todo dia testando, né? E trazendo a cultura para os líderes e fazendo ele entender que aquilo faz parte do processo. Porque se você soltar, você pegar um grande técnico, né? Uma pessoa assim que tem uma experiência técnica, um conhecimento técnico muito grande, e simplesmente dizer, você agora é líder, você lidera agora a equipe e vá. Faça como a gente fazia. Não faz. Não faz. Né? Porque a cultura, às vezes, o entendimento que eu tinha de cultura não é o mesmo entendimento que o Dom vai ter, não é o mesmo entendimento que outra pessoa vai ter. Né? Talvez a cultura que eu achava que a gente estava transferindo ali não era o que realmente estava sendo passado para terceiros e quartos. Então, essa dica é importantíssima. A cultura ela precisa ser praticada. Né? Ela precisa estar em evidência o tempo todo. Senão, acaba se perdendo. Tá? Então, por isso que eu não passei a pergunta de cultura para você, porque você passou essa pergunta para a gente. Então, a gente respondeu. Vamos falar de tecnologia um pouquinho, né? Muita gestão de pessoas, você falou com pessoas, eu adoro esse texto dela, é massa. Ela tira o de gestão de pessoas com pessoas, eu acho que tem tudo a ver. Mas a gente precisa, hoje, a gente está no mundo, hoje, eu vim até deslocando para cá, né? Eu vi numa entrevista sobre inteligência artificial e de quão antiga ela é, né? Mas que está se explorando agora, uma revolução, na verdade. E existe inteligência artificiais substituindo mão de obra, né? Existe inteligência artificiais fazendo trabalho de recrutamento e seleção, existe ferramentas hoje. Uma boa gestão hoje precisa de ferramentas ou precisa ser uma pessoa, uma gestora que faz aniversário do mês? Aí você acaba comigo, né? Porque quando a gente, às vezes, vai nas empresas e fala assim, faz gestão com pessoas, a gente faz happy hour sexta-feira à noite, faz aniversário antes do mês, aí me mate, que isso aí é só a cereja do bolo, né? Aí quando eu até vou, nem gosto de fazer essa parte, eu deixo quem fazia antes na nossa empresa, deixa ela fazendo lá, que essa parte eu nem mexe, não. Nem mexe. Quando a gente fala de RH 5.0, a tecnologia chegou para todas as profissões e para o RH não é diferente. A gente fala de um RH estratégico que participa também do resultado que a empresa precisa. Então, você olha para aquela pessoa como alguém que vai contribuir para chegar
nesse resultado que a gente busca, né? E a tecnologia, obviamente, ela chega para facilitar, para contribuir. Esse olhar sobre a tecnologia é importante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa só em inteligência artificial. Sim. Eu gosto de dar um passo lá atrás, né? Quando a gente fala de papel higiênico, de caneta, de cadeira, tudo isso é tecnologia, né? A IA, ela tem pouco mais de 50 anos, na verdade, e quando a gente fala de... A gente via ouvindo, né, a mesma coisa no carro falando sobre IA, e o entrevistador ele perguntava assim, mas e os carros, né? Como é que o homem consegue botar um carro para funcionar e tal? Ali não tem IA, ali só tem mecânica. Né? A IA ela vem depois, porque o próprio nome já diz, né? Inteligência. Então, você precisa de gerar informação para você ter o conhecimento. Então... a partir do momento que você coloca um GPS no carro, a partir do momento em que esse GPS sabe o trajeto que você faz, na hora que você entra, ele dá o melhor caminho, isso aí sim a gente entra para falar de inteligência artificial. Você precisa ter duas combinações. Ter o excesso de informação e ter velocidade para processar essa informação para gerar, não digo nem conhecimento, para gerar dados, né? Que a moeda mais cara hoje do mercado são dados. E você ter a informação na mão, ter o dado na mão para tomada de decisão. Não adianta você ter informação e não saber o que fazer com ela. Então, com a gestão de pessoas não é diferente. Você pode utilizar a inteligência artificial para processos que são possíveis de serem automatizados. Por exemplo, vamos fazer uma descrição de cargos, vamos elaborar um calendário de endomarketing, vamos como fazer uma carta de referência. Você pode trazer essas informações prontas, mas eu digo que elas são direcionamento. Para que elas tenham a cara e façam parte da cultura daquela empresa, ela precisa ser revisada, ela precisa ser trabalhada para que realmente tenha a informação de acordo com aquilo que a empresa procura. Você vai ter o direcionamento, até porque se você não souber fazer um prompt, que é pedir para a IA a informação, ela não vai lhe entregar nada do que você precisa. Então, assim, dentro hoje dos processos de gestão, utilizo a IA, por exemplo, como o Alisson falou, para os processos de recrutamento e seleção. Já tem inteligência artificial hoje que o candidato entra, coloca o seu currículo, faz a própria entrevista, e a IA já consegue perceber pelos movimentos faciais se a pessoa é idônea ou não, se ela está mentindo ou não. Sério? Já faz o cruzamento de informação com o currículo técnico dele. Né? Tem curso, inclusive, Luiz, de como ser aprovado na ferramenta X. O pessoal vende muito isso na internet, claro. Meu Deus do céu. Mas o que está por trás disso tudo é quem usa a IA. Né? Na própria entrevista também, eu também corroboro com isso para falar sobre idoneidade. Com que objetivo você está utilizando isso? Então, quando você parametriza uma ferramenta dessa para fazer um processo seletivo, quais são as informações que você está colocando, quais são as palavras que são palavras relevantes para aquela vaga ou para aquele cargo, para aquela cultura daquela empresa, para que você consiga atrair, de fato, a pessoa que esteja adequada. Né? Eu costumo dizer que a gente entrega o candidato ideal e não o perfeito para aquela função ou para aquela atividade. Então, como em todas as áreas, medicina, na contabilidade a gente sabe que tem muitos robôs, né, que fazem os processos que são repetitivos, e eu não vejo que a IA ela vai tirar, como é que eu posso dizer, a empregabilidade, né? Você precisa entrar naquilo que eu falei mais cedo sobre o desafio. O seu desafio agora é saber como lidar. Vamos fazer aquilo que a gente sabe. O que diferencia o homem do bicho? O pensamento, a inteligência, né? O Homo sapiens. Então, vamos colocar a nossa inteligência a serviço. Vamos deixar de fazer o operacional para analisar a informação, para agregar valor no serviço do nosso cliente. Vocês passam por isso. Eu tenho muitos clientes de contabilidade que passam também. Então, só emitir imposto, mas vamos analisar o que está acontecendo, qual o planejamento tributário que a gente pode fazer. Então, deixa que o mecânico, a tecnologia faz, e a gente passa a fazer aquilo que a gente sabe. Hoje a gente tem tentado aqui, trazendo essa pauta, né, de inteligência, hoje a gente tem tentado, na nossa operação, buscar tempo livre, né, para que as pessoas possam não só operacionalizar, mas analisar. E quando a gente fala de inteligência artificial, hoje tem vários sistemas hoje que estão realmente trazendo a facilidade de você conseguir, na sua operação, reduzir o tempo de trabalho, né, do braçal. Isso vai respingar numa coisa que todo mundo quer, que é qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, se você consegue... Hoje tem algumas empresas que já estão trabalhando com 4 dias semanais. Já tem algumas empresas no Brasil testando, ao invés de trabalhar de segunda a sexta, trabalhar de segunda a quinta. Algumas funções conseguem fazer isso, ok. Outras talvez não consigam acompanhar, e tudo bem, porque cada um tem a sua particularidade. Sim. Mas se eu quero
morar mais perto, se eu quero ter mais qualidade de vida, se eu quero entregar um bom resultado, me manter empregado, a tecnologia ela tem que ser um facilitador e não um problema. Como aliada. E o que ela vai fazer em mim? Ela vai me incomodar para desaprender o que eu sei para aprender o que é novo. E o adulto, às vezes, ele é muito cético para certas coisas. E esse movimento de se sentir desafiado é o que faz com que ele se mantenha ativo, né, dentro do mercado. Pois é, meu povo. Estamos chegando ao final aqui da nosso Impacto Cast, né? Falei com vocês que seria porrada. Primeira entrevista, eu, por ser Marisa, um admirador dessa mulher incrível, né, que conduz muito bem a minha família e a empresa, né, e olha, vai eu. E que trouxe e traz para outras empresas um posicionamento diferente desse tema que é muito importante, mas é muito importante mesmo, gente. Se a gente for aqui estender... Faz a edição 2, se o povo tiver muitas dúvidas, né? Mandem as dúvidas aí nos comentários e a gente vai respondendo. Isso, fazer um convite para a gente fazer um 2 e a vida como ela é, né? A vida como ela é. Cases e casos, porque se a gente for falar de casos aqui, a gente conversando aqui, eu lembrando, e sei que você também lembra de casos, vamos citar. Né? Então, assim, agradecer bastante a você pela sua disponibilidade de estar aqui, de bater esse papo com a gente, de ter ensinado a gente mais um pouco, né? Do que ensinou ao longo desse período aí. E é isso aí, né? É demais. Eu vou aqui fazer um outro elogio, ela sabe disso. Sempre, né? Eu gosto de ouvir você falar, você sabe disso. Você fala com poder, né? De saber do que está falando. Autoridade. Que legal. Imagina isso falar em casa. Então, assim... Quando a gente convidou você, a gente sabia que não seria diferente, né? E assim, os empresários vão ficar assim, impactados, né? E procure a Macedo RH, que vai ter muita coisa boa para oferecer para a sua empresa, como ofereceu para o Impacto, né? Mais uma vez, eu vou reforçar que a gente testa e quando é bom, realmente, a gente apresenta para o mercado, né? Então, trazendo isso de novo. Então, agradecer, Dan, pela sua participação, Dinginhos. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e vamos sim trazer casos aqui, né? Falar de casos assim é muito massa, porque a gente vai trazer na vida real, né? E assim, o que a gente vai trazer aqui, muitos empresários vão se identificar e os que não se identificam, mas, no dia a dia ele passa por isso também, então é bom a gente falar, né, do que acontece na vida real e principalmente você que está no RH vai trazer muitas situações, né? Que a gente tem aqui várias outras perguntas para fazer, mas realmente o tempo ficou curto. Então, bacana. Se liguem nessa edição, né? Vai lá nas nossas redes, curta, compartilhe, acompanhe, que essa primeira porrada foi grande e as próximas também vão vir, né, parceiro? Ficou pesado. Pesado. Nocaute aí, mas calma, que tem mais. Então, deixa o último recado pra gente. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Eu acho que é mais do que... É uma parceria, né, também que acontece entre a gente, profissões diferentes, mas que a gente se admira, se respeita. Eu admiro muito, né, a relação de sócios que vocês têm. Eu vejo muitos quadros societários por aí que não são tão harmônicos assim, são bem desafiadores. E a ideia aqui é que a gente possa fazer a meia-culpa também, né? Como empresário, se colocar disponível também para aprender, ver que às vezes também a gente erra, né? Mas a gente erra às vezes querendo acertar na escolha ou na falta também do conhecimento. Colocar a Macedo RH à disposição, né? Sigam aí, @Macedo Gestão RH. Olha para aquela câmera ali. Macedo, onde encontra Macedo? Sim. Pronto, vamos lá. @Macedo Gestão RH no Instagram, no LinkedIn, Danúbia Macedo, tem o site macedorh.com.br. Se tu costuma dizer que toma WhatsApp de distância, a Macedo RH é uma empresa 100% online digital, né, que muita gente não acredita que você possa fazer a gestão com as pessoas também de forma remota. E tem uma equipe hoje de 6 colaboradores também, todos remotos, e a gente faz divide, né, o nosso portfólio para empresas, a gente faz processo de recrutamento e seleção baseado em competências, gestão do clima organizacional, implantamos políticas voltadas para a equidade racial e de gênero nas organizações, preparamos as empresas para a certificação da ISO 9001, fazemos o diagnóstico organizacional, fazendo o IPO de RH, que é assumir o RH externo, né, das empresas de uma forma bastante estratégica. E para candidatos, a gente faz reestruturação do currículo, do LinkedIn, a gente contribui para que a tecnologia seja um facilitador para que você encontre, né, a vaga que você precisa.
E fazemos também mentoria e transição de carreira. Fazemos muitas coisas, né? Focar em Maria, pessoas, né? Um pouquinho de demais. cada um. E, de novo, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade. Parabenizá-los pelo projeto, né? Do Impacto Cast. Saiu aí do papel, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso incrível, como tudo que vocês se propõem a fazer, de coração, né? Bem feito, com o pé no chão, e que o resultado sempre vem. Tá bom? Amém, Obrigada. amém, Amém. Então vocês já viram, né? O 1 foi bom. O 2 foi melhor. Imagine o 3. Então, ó, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal, né? É. E fique esperando as próximas, que vai ter muito mais para vocês. Tchau, galera.